Olá, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você novamente aqui no canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter a sua presença. Já escreve aí nos comentários de que parte do Brasil, do mundo que você é, de onde você está nos acompanhando, qual igreja você congrega, você frequenta, se tem EBD, Escola Bíblica Dominical, aí todo domingo ou não. Vai ser uma alegria conhecer você e conversarmos um pouquinho aí através dos comentários. Queridos, nós estamos aí para mais uma gravação de videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, lição dos adultos. Que trimestre maravilhoso! E o Verbo se fez carne. Estamos com os preciosos ensinos de Cristo na descrição, na narrativa do Evangelho segundo o apóstolo João, e temos aí a lição de número 11, uma aula maravilhosa, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Se você é novo aí no canal, por favor, aproveita esse momento do início, já se inscreve, lembre sempre de curtir o vídeo, deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas e sugestões sempre nos comentários aqui abaixo. E vamos para a nossa aula. Vamos aí para a introdução, este ponto de abertura da aula. Nós temos o texto bíblico principal. O texto áureo está em João 17, versículo 13. Eu preciso lembrá-los que João 17 está no mesmo contexto bíblico da oração que Jesus inicia ali em João 16, por que não dizermos de João 15, quando ele fala da videira verdadeira, que é ele, por que não dizer que faz parte de João capítulo 14, são os últimos ensinos de Jesus para os seus discípulos. E olha que coisa extraordinária, no capítulo 17, Jesus vai começar a orar ao Pai, e ele ora por ele ora pelos discípulos e ele ora por nós, aqueles que creriam em Cristo no futuro. E fique comigo até o final dessa aula, porque eu tenho um texto bíblico tremendo para ler com vocês. O texto de ouro, o texto áureo desta aula, João 17,3, diz assim: da boca do próprio Jesus, João registrou: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus, na sua oração sacerdotal, deseja que os homens conheçam ao Pai e reconheçam que o Pai enviou Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor da humanidade. E aí, queridos, a nossa lição está pautada no capítulo todo de João 17. E aqui eu quero deixar para você, que é professor, uma dica especial. Se você quer aprofundar, entender a oração de Jesus em João 17, não fique apenas com esta porção da leitura bíblica em classe. Vá na sua Bíblia e leia o capítulo 17 de João como um todo, ok? Por que isso? Porque aqui na lição o espaço é limitado. Logo, os editores, a gráfica, o pessoal da impressão vai ter que enxugar o capítulo para colocar os versículos principais aqui. Todavia, você que é professor, eu já tenho dito isso, a preguiça não combina conosco. Amém? Nós não podemos ter preguiça. Logo, você deve ler o capítulo 17 de João completo. E aí nós vamos ver a importância da oração de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta videoaula. Você já parou para refletir e pensar no ministério de intercessão de Jesus? Jesus intercedeu pelos discípulos, pela sua igreja, tanto quando esteve aqui na terra, e a Bíblia diz que ele continua à destra de Deus intercedendo por nós. Olha que coisa gloriosa.
Nós pregamos, ensinamos, falamos muito a respeito do ministério profético, o ministério de cura, de libertação, o próprio ministério soteriológico de salvação de Cristo Jesus. Todavia, pregamos pouco, ensinamos pouco, falamos muito pouco sobre o ministério intercessório de Cristo. Então perceba, Cristo vai aqui orar, interceder, clamar ao Pai, tanto por ele, pois ele está nas vésperas do Getsêmani, da traição, da prisão, do sofrimento, da agonia da cruz, ele está nas vésperas ali. Ele vai orar também pelos discípulos que estavam com ele, e aqui Judas havia se retirado. É por isso que em João 17 Jesus diz que nenhum se perdeu, senão o traidor, o filho da perdição. Logo, Jesus está orando pelos 11 discípulos, pelo círculo de discípulos que seriam os apóstolos e dariam continuidade ali inicial no trabalho de Cristo e na igreja do Senhor Jesus. E ele vai orar também por nós, por todos aqueles que entregaria, abraçaria, receberia a graça de Cristo Jesus, confiando nele como único e suficiente Salvador. Então, nós temos esses 3 aspectos e são os 3 tópicos da nossa lição de número 11. E aí, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, por quê? Porque o fato de Jesus orar ao Pai deve nos incentivar também. Você que é um aluno, leve esse comentário para a sua sala. Você que é professor da EBD, incentive os seus alunos, tanto na sua fala quanto na sua vida prática, ok? Escreve aqui para mim, eu sei que você está comigo nesses 7 minutos, escreve aqui embaixo, eu preciso incentivar os meus irmãos a orar, tanto falando como também orando. Amém, queridos? Faz essa pausa aí, sei que você está escrevendo, e vamos lá. O primeiro tópico vai falar da oração de Jesus e a sua glorificação. Por quê? Porque logo no versículo 1 e também no 2, Jesus vai pedir que o Pai glorifique o Filho. Jesus vai rogar ao Pai que glorifique-o. Para quê? Para que Jesus apareça ali? Não. Jesus diz, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, Jesus está na oração intercessória, na oração sacerdotal, na oração da consagração. Jesus está clamando que o Pai glorifique o Filho, para que na obra do Filho, Cristo Jesus, na cruz, o Pai seja glorificado. E isso realmente aconteceu. Por quê? Na morte de Cristo Jesus na cruz, a salvação foi oferecida a toda a carne, a todo mundo, a todo que nele crê. Não é isso que diz a Bíblia? João 3,16, Marcos capítulo 16, todo aquele que crê, agora, queridos irmãos, recebe aí a dádiva, a bênção de ser chamado filho de Deus, e em Cristo Jesus, quando o homem está em Cristo Jesus, o Deus Pai é glorificado. Não é a proposta principal da lição, porém, o terceiro ponto do tópico 1 volta lá em João capítulo 1. Por quê? Porque Jesus se refere que ele já tinha essa glória antes de todas as coisas. Então veja que volta em pauta no Evangelho segundo João a deidade, a divindade, a eternidade de Jesus Cristo, o Deus Filho, que sempre esteve junto ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo antes da fundação do mundo. Ok?
Aí eu quero ler para vocês, não é um versículo que está aí citado na lição, então você pegue aí o seu papel e caneta, pegue a sua lição e anote. Hebreus 5, verso 5, é um texto de apoio aqui no tópico 1, que está escrito assim: assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer o sumo sacerdote, ou seja, o intercessor, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Quem foi que disse: tu és meu filho para Jesus? Lembra do batismo? A voz ecoou: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Glória a Deus. Então, Cristo foi estabelecido como sumo sacerdote, como intercessor do seu povo, dos salvos, da sua igreja. Cristo é o intercessor para a glória de Deus Pai. Nós vamos avançar ao tópico 2, que vai falar da oração de Jesus pelos seus discípulos. E no versículo 6, ele se refere aos discípulos como os homens que do mundo me deste. Ou seja, Jesus está falando ao Pai que os discípulos foram as pessoas que o Pai lhe entregou para segui-lo, para acompanhá-lo, para serem preparados a fim de continuarem, dar seguimento à pregação do Evangelho do Reino de Deus, a palavra de salvação para toda a humanidade. E Jesus comenta que esses discípulos, eles ouviram, eles receberam, eles creram na palavra que Cristo pregou, palavra esta que não era dele próprio, palavra dada, palavra que foi lhe confiada pelo Pai. E Jesus, no versículo 14, vai fazer aqui uma afirmação fantástica. Ele diz que está orando pelos discípulos, porque os discípulos não são do mundo, assim como ele não era do mundo. Olha que coisa extraordinária, queridos. Estou lembrando aqui de Tito, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor da igreja da ilha de Creta, e que ele diz que Deus veio em Cristo, a salvação veio, e Deus escolheu para si um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. É a ideia, indica a ideia de pertencimento. Nós, os discípulos de Jesus, os salvos, pertencemos a Ele. Glória a Deus. Você está comigo até aqui, está acompanhando, gostando dessa aula? Lembre sempre de deixar aí o seu curtir, conferir se você está inscrito no canal, e eu queria incentivar você. Escreve aí no comentário para mim, para que eu veja e me anime vendo que você está participando. Escreva aí: eu pertenço a Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Jesus fala que está orando pelos discípulos, porque os discípulos não são deste mundo. Professor Micael, que mundo é esse? É um mundo biológico, físico, galáxias, estrelas, sol, lua, planetas? Claro que não. Jesus está falando do mundo como sistema. Este lugar que é espiritual, governado por Satanás. O governo do maligno, conforme o próprio apóstolo João escreve lá na sua primeira carta, dizendo que esse mundo ele está dominado pelo maligno, o poder dos principados, potestades, as hostes espirituais da maldade que governam através da injustiça, através da corrupção, através do incentivo aos prazeres pecaminosos da carne. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós pertencemos a Cristo e podemos confiar nisso e descansar o nosso coração. Porque Jesus disse que o Pai nos deu a Ele. O Pai nos entregou a Cristo Jesus. E se você confia em Cristo, meu querido irmão, descanse o seu coração. Porque Ele já venceu todas as coisas e nele nós somos mais que vencedores.
Aí na unidade 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, eu quero apresentar a você o texto bíblico de João 17, aqui dentro desse capítulo que estamos estudando. No versículo 20, Jesus diz assim ao Pai: eu não rogo somente por estes que estão aqui me ouvindo, mas também por aqueles que, pela sua palavra, olha aí, queridos, hão de crer em mim. Glória ao nome de Jesus. Pela palavra de Jesus nós cremos. Cremos nele, cremos no Evangelho, cremos na graça de Deus que foi nos oferecida, mesmo que nós não a merecemos. Então Jesus orou por mim e por você também. Aleluia. Jesus, o único mediador, aquele que é a única ponte, o único meio, o único acesso ao Pai, ele intercedeu pela minha, pela sua vida. Ele orou pela unidade da igreja. Ele orou para que nós fôssemos um, vivêssemos em harmonia, em união para a glória de Deus, assim como ele e o Pai eram um. E aqui eu quero apresentar a você a autoridade de Jesus como aquele que é o nosso sumo sacerdote. O autor da carta aos Hebreus, lá no seu capítulo 4, ele escreve nos versículos 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, aquele que ora, que intercede por mim e por você, por mais que nós devemos orar uns pelos outros, mas aquele que está à destra do Pai, orando por mim e você, não é apenas um intercessor, é o grande sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus. Aqui que ele fez, que autoridade que ele tem? Que autoridade? Que penetrou nos céus. Por causa disso, retenhamos firmemente a nossa confissão, a nossa fé nele. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, aquele que está lá no céu orando por mim e por você, não é alguém falho e limitado como nós somos. Não, 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 não. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, quando você ora, quando você clama, quando você apresenta as suas causas, Cristo, que também sofreu quando esteve nessa terra, ele conhece as minhas e as suas dores. Por isso está escrito: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fique com essa palavra. Creia não apenas no Cristo que fez no passado e vai fazer no presente. Creia no Cristo que está fazendo hoje também. Ele está lá, à destra do Pai, orando, intercedendo por cada um de nós. E por isso não há motivo para nós nos desesperarmos, para nós perdermos a fé, para nós perdermos a esperança. Não há motivo. Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele está lá intercedendo por mim e por você. Que você creia e receba essa confiança em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.